Fala, amigos cartoleiros, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos mais uma vez para falar sobre o Cartola Futebol Clube. Desta vez, vamos falar sobre a rodada número 28. Mas antes de falar da rodada número 28, mostrar os seus jogos, as melhores opções, vamos falar da rodada passada, a rodada 27, que foi uma boa rodada. Jogadores que a gente esperava que fossem bem realmente foram, alguns outros decepcionaram, mas no geral foi uma boa rodada. Você está vendo aí na tela a nossa pontuação da última rodada do nosso time principal, fez 82,45 pontos, né? Então, o Douglas Friedrich aí fez uma pontuação como se ele não tivesse sofrido gol, né? Mas na verdade ele sofreu 2 gols, mas fez 3 defesas difíceis e tal. E aí fez essa pontuação legal aí. O Daniel Alves foi muito bem também, deu uma assistência. O Fagner fez gol. O Cuesta não fez gol, tomou gol, perdeu do Vasco, o time do Inter, mas ele mitou com 6 roubadas de bola, né? A gente tá vendo aí na tela. Rafael Vaz deixou o seu gol, foi muito bem contra a Chapecoense. Patrick decepcionou um pouquinho, tomou um cartão amarelo nos acréscimos já, né? Poderia ter ido um pouco melhor. O Pedrinho sim realmente decepcionou, jogando em casa contra o Cruzeiro, time da zona de rebaixamento. O Corinthians conseguiu perder para o Cruzeiro, né? O Everton Ribeiro também não foi tão bem, o Gabigol também não foi tão bem, apesar de ter jogado bem. O Gilberto do Bahia também deixou a desejar, foi substituído no segundo tempo. O Bruno Henrique sim fez chover no Maracanã, quase isso, né? Contra o jogo passado, contra o Fluminense, o clássico, né? Deixou o seu gol. E o Jorge Jesus, o treinador, também foi muito bem. Então, uma rodada muito boa para o nosso time principal. Muito bem, gente. Trazendo aqui agora para vocês, então, os jogos da rodada 28. A gente começa destacando, então, que os primeiros jogos acontecem nesse sábado, às 5 da tarde. Portanto, o mercado fecha às 4 horas, não vamos esquecer, hein? Ceará e Vasco abrem a rodada, um jogo difícil de se apostar, né? São duas equipes que não encantam muito no campeonato e estão em momentos mais ou menos semelhantes até dentro da competição, então é difícil de se apostar nesse jogo especificamente. Se for para apostar, mais um jogador ou outro do Ceará do que do Vasco. Corinthians e Santos, esse realmente é o jogo que eu mais fugiria da rodada, porque é um clássico fora de casa para o Santos, que é um time melhor que o Corinthians, mas que jogando na sua casa, o Corinthians tem um certo favoritismo aí, né? E também são duas equipes que o Santos fora tem um pouco de dificuldade e o Corinthians em casa, em todo lugar na verdade, é uma equipe que não encanta muito. Então é um jogo difícil de pensar em alguém assim, mais um roubador de bola, ou se você estiver muito confiante em alguém, ou então torcer para um dos dois times e quiser ser clubista e colocar alguém aí. Não me leve a mal por essas palavras aí, mas é verdade, assim, eu sinceramente fugiria desse jogo, tá bom? Também no sábado, Bahia e Inter. Também é um jogo difícil, porém mais pro lado do Bahia do que pro lado do Inter, tá certo? Mas é um jogo difícil também, dá pra apostar em DD dos dois goleiros, acho legal, difícil saldo, mas DD acho que interessante, alguns roubadores de bola talvez aí, pode pensar no Nino Paraíba de um lado, Patrick e Vitor Cuesta do outro, mas mesmo assim é muito difícil de se pensar em colocar alguém desse jogo aí. Fluminense e Chapecoense. Não são dois times que brilham na competição, não dá pra dizer isso, mas diante de uma Chapecoense muito mal, é natural a gente olhar mais pro lado do Fluminense. Mesmo assim, ainda assim, eu acho que é muito difícil apostar em alguém do Flu, a não ser, mais uma vez, como eu disse no caso do Corinthians e Santos, que você esteja muito confiante em alguém. Lógico, dá para colocar o Ione Gonzalez, dá para colocar o Muriel no gol, os dois pontuam bem, mas é difícil pensar tanto assim nesse jogo. Cruzeiro e Fortaleza é outro jogo bem equilibrado, reencontro do Rogério Ceni com os seus ex-jogadores do Cruzeiro, reencontro aí com o Thiago Neves, por exemplo, aí, né? Mas é um jogo em si muito difícil, porque as duas equipes são muito parecidas, assim. O Fortaleza fora não vai tão bem, o Cruzeiro está em recuperação, mas ainda está na zona de rebaixamento, está melhorando, mas ainda assim tá lá dentro da zona. É complicado colocar jogadores desses dois times. Vamos agora para os jogos do domingo, 4 horas da tarde, começa com Grêmio e Botafogo. Aí você vai me falar, pô, esse é um dos jogos mais fáceis da rodada? Mas mesmo depois do 5-0 que o Flamengo fez na equipe do Grêmio, ainda assim é um jogo
dos mais tranquilos, teoricamente, da rodada, né? Porque a equipe do Grêmio é uma equipe forte, não dá para dizer que não é porque tomou 5 de um time muito bom, que o time do Grêmio é uma porcaria, né? E ele é muito melhor que a equipe do Botafogo. E além disso, a equipe precisa dar uma resposta para sua torcida, diante do torcedor ainda mais, dentro da arena do Grêmio, para começar de vez aí a brigar por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, né? Já que a equipe tem como principal objetivo garantir aí uma classificação para a fase de grupos da competição continental da próxima temporada. Então sim, Grêmio favorito, e é bom colocar alguns jogadores aí da equipe do Grêmio. São Paulo e Atlético Mineiro, mais um jogo complicado, até certo ponto equilibrado, por mais que o Atlético não esteja bem. Não é um time ruim e está em boa recuperação aí os 2 últimos jogos com o técnico Wagner Mancini. Do outro lado, o São Paulo não é um time que, apesar de jogar um pouco mais para frente agora com o Fernando Diniz, não é um time que encanta, né? Então é um jogo difícil de se apostar. Se for para colocar alguém de algum lado, melhor colocar alguém do São Paulo. No outro jogo das 4 horas, tem Atlético Paranaense e Goiás. São 2 equipes que estão coladinhas ali no campeonato, mas é verdade que o Atlético, por jogar em casa, é favorito, apesar do momento do Goiás ser melhor. As últimas rodadas do Goiás são melhores do que as últimas rodadas do Atlético Paranaense, tá certo? Por mais que isso não reflita necessariamente em pontos, o Goiás tem jogado melhor que o Atlético Paranaense, se a gente for ver aí nos jogos assistidos mesmo, né? Outro bom jogo para se apostar na rodada, às 18 horas, 6 horas da tarde, é Avaí e Palmeiras. O Palmeiras, mesmo fora, mesmo não jogando tão bem, é favorito contra a última colocada do Campeonato Brasileiro, que até dentro de casa tem dificuldade para conseguir pontos. E para fechar a rodada, o jogo mais esperado, o jogo mais aguardado, o jogo do líder, Flamengo, contra o CSA, o antepenúltimo colocado do campeonato. Bom, depois do que o Flamengo fez 5-0 no Grêmio, é até difícil de pensar o que ele não pode fazer contra o CSA, com todo respeito ao CSA. Mas se ele fez 5 no Grêmio, que é um time forte, de camisa, né? Um time grande, que briga por títulos, coitado do CSA, me desculpa se você é torcedor do CSA, mas você há de concordar comigo que de um lado é um time que está jogando muito bem, que está dando show, está encantando, e de outro é um CSA que melhorou muito na competição, não é mais aquele lanterna que perdia de todo mundo, está dando trabalho para vários clubes, mas num jogo como esse, dentro do Maracanã, é muito difícil pensar que o Flamengo não vai ganhar com certa facilidade, por maior respeito que mereça a equipe do CSA. Então, portanto, é um jogo sim que dá para apostar confiante aí na equipe do Flamengo, vários jogadores. Dá para repetir defesa, dá para colocar jogador do meio de campo, dá para colocar atacante, dá para colocar jogadores em todos os setores, tá certo? Muito bem, a gente encerra assim esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para que você receba notificações toda vez que tiver vídeo novo. E a gente está trazendo esse vídeo aqui nessa quinta, e na sexta-feira você vai ter o vídeo também com as melhores opções para a rodada e a montagem do nosso time número 1, o time principal mito, para esta rodada 28 do final de semana, mercado fechando às 3 da tarde do sábado. Não vai esquecer de montar o seu time, hein? Muito bem, a gente se vê em breve aqui no Instagram, aqui no YouTube e também no nosso Instagram, o @cartoleirosfcexpert. Me despeço por aqui de vocês, a gente se vê então, até mais. Tchau!